Senhores e senhoras, bem-vindos de volta. Vamos agora continuar aqui na nossa aula 8 sobre perícia oficial criminal em face da legislação. Gente, nós estamos introduzindo o estudo da perícia no Código de Processo Penal e antes eu queria dizer para os senhores que em muitos dos editais que os senhores vão encontrar na prova para perito criminal médico-legista ou para perito criminal médico-legista área psiquiatria ou ainda para perito criminal ou para os cargos de técnico e de papiloscopista, o item documentos médico-legais. Pois bem, esse item ele vai aparecer numa incidência muito maior para os colegas que vão prestar o concurso para perito criminal médico-legista e médico-legista área da psiquiatria. Gente, que eu diria para os senhores que o item documentos médico-legais vai tratar daqueles documentos que vão ser utilizáveis como prova no processo penal. Muito bem, o que acontece? O trabalho do perito médico-legista, ele se dá através do laudo pericial, certo? Muitos devem estar se perguntando, aqueles que já trabalham na área criminal, devem estar se perguntando, mas eu já vi o auto de necropsia. Pessoal, isto é uma atecnia, isso é um equívoco. O nome correto é laudo pericial, certo? Laudo pericial é gênero, do qual o laudo, a informação e o ofício informação são espécies. Tudo bem? Vamos de novo. Laudo pericial criminal é gênero, do qual laudo, informação e ofício informação são espécies. O que acontece? No Código de Processo Penal, só existe laudo pericial. Vocês não vão encontrar a informação e nem o ofício informação. O ofício informação e a informação são laudos que não possuem juízo de mérito científico, ou seja, não há a emissão de parecer técnico por conta da impossibilidade. Então, o perito vai realizar um laudo e não encontra, o local está desfeito, o corpo não existe, o corpo não é humano, enfim, não há possibilidade de se realizar o exame. Existem informações importantes dentro de uma informação, mas ela não possui caráter científico. Ou seja, é uma prova pericial descaracterizada, porque é da natureza da prova, natureza jurídica da prova pericial é o seu caráter científico. É justamente o seu caráter científico. Por fim, o ofício informação, ele se trata de um laudo pericial que não deu certo, ou seja, o perito foi até o local realizar uma exumação e o chefe do cemitério não deixou o perito entrar e realizar a exumação. Então, ofício informação. Declaro para os devidos fins que eu não consegui entrar, eu, perito fulano de tal, não consegui ingressar no estabelecimento funerário, portanto, não consegui realizar a exumação. Ofício informação. Ou a viatura estragou. Ou a máquina de fotográfica quebrou. Ou o perito ficou doente, ou o perito está lesionado, não pôde comparecer ao local. Enfim, não consegui, por qualquer outro motivo externo, realizar a perícia, ofício e informação. Todos estes são gêneros do qual o laudo pericial criminal vai estar previsto lá no Código de Processo Penal. Tudo que eu não encontrar no Código de Processo Penal, como nós vimos na aula passada, procuramos no Código Civil, certo? Estes são os documentos médico-legais. Os demais documentos que o médico vai emitir, o atestado, o relatório, o parecer e o prontuário médico, são atos médicos, não são atos de perito médico legista. Conclusão: pela instituição oficial de perícia, Instituto Geral de Perícia, Superintendência de Polícia Técnico-Científica, Superintendência de Polícia Civil, Polícia Federal, como nós vimos, Instituto Nacional de Criminalística, gente, só se emitem laudos periciais, certo? O atestado, o médico vai estar praticando um ato médico.
O relatório, ele até pode praticar um relatório, porém em uma atividade médica. O parecer, ele emite uma opinião quando provocado. E aí eu posso ter um laudo pericial relatando um parecer. Quando? Perícia indireta. O perito que vai ao local, ou o perito que realizou a necropsia, ou o perito que realizou a exumação, faleceu, ou se aposentou, ou está doente. Pois bem, nesses três hipóteses, um terceiro perito, ou designado pelo juiz, ou designado pelo diretor do órgão de perícia, vai examinar os documentos elaborados pelo perito que primeiro fez o exame, ou tentou fazer o exame, aquele que inicialmente abordou o caso, e vai emitir um parecer, ou seja, ele vai dar a sua opinião técnica sobre o assunto. Mas ainda é um ato médico. E, por fim, o prontuário médico é aquele que vem lá do hospital e pode servir de base para o perito de local, por exemplo, atestar uma morte súbita quando há atendimento médico, ou vai, pelo menos, aferir algumas condições do local de morte ou do local suspeito. Tá, gente? E depois, este prontuário pode acompanhar a necropsia e as investigações. Lembrando que quando há local suspeito ou há local de morte, o perito vai encontrar o prontuário médico quando há atendimento. Lembrem dos casos de suicídio. Muitas das vezes o local está desfeito, porque o familiar, a pessoa que encontra a vítima, tenta prestar o socorro e depois ainda vai ligar para o serviço de atendimento médico de urgência. Então, vai haver um desfazimento natural do local. Isso não vai constituir ato ilícito, tendo em vista que a pessoa está imbuída de violenta emoção e não tem noção de que está prejudicando um local de suspeita de morte violenta. Certo? Isso não vai constituir fraude processual. Nós vamos ver mais para frente como se dá essa inaplicabilidade da lei em algumas exceções. Pessoal, documentos médicos legais, então, vão estar previstos lá no CPP. Tudo bem? Nós vamos ver ele vai aparecer mais para frente. Ainda falando sobre a legislação que ronda o Código de Processo Penal, nós temos em 2009 a criação da Lei 12.030, que trata da autonomia da perícia da perícia criminal e dos peritos criminais da prova pericial, certo? Vamos ver o Código de Processo Penal logo em seguida e as questões do Código Penal e os crimes em espécie. Gente, Lei 12.030, como eu disse para os senhores, foi promulgada em 17 de setembro de 2009 e vai dispor sobre as perícias oficiais e outras providências relacionadas aos peritos. Artigo 1º, esta lei, nós vamos ver a íntegra dela, tá? Até porque ela só tem 6 artigos. Esta lei estabelece normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal. Artigo 2º, no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurada a autonomia técnica, científica, funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para provimento do cargo de perito oficial. Artigo 3º. Em razão do exercício das atividades de perícia oficial de natureza criminal, os peritos de natureza criminal estão sujeitos a regime especial de trabalho, observada a legislação específica a cada ente a que se encontre vinculado. O artigo 4 foi vetado e o artigo 5º vai dizer o seguinte: observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, os peritos médico-legistas e os peritos odontolegistas, com formação superior específica, detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. E o artigo 6º vai dizer que a lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Muito bem, então 90 dias após o dia 17 de setembro de 2009, esta lei entrou em vigência. Gente, primeiramente, a existência jurídica dos peritos criminais começa a partir da lei de 2009. Mas nós vamos verificar que lá no artigo 6º, inciso 1 do CPP, já há a previsão do trabalho da perícia. O nome perito criminal aparece no artigo 6º. E o nome do perito médico-legista aparece lá
na parte das necropsias. Então, nós vamos verificar que a perícia criminal já aparece em 1940 no Código de Processo Penal, mas em 2009 passa a ter autonomia técnica, científica e funcional. O que significa isso? Gente, a autonomia da perícia é fundamental para a legitimidade da prova pericial. Se um perito criminal sofre influência política de um delegado de polícia, ou de um juiz criminal, ou de um promotor público, esta prova não possui isenção e, portanto, ela não se trata de uma prova, mas sim de uma investigação. Investigação que tem uma tese, que está acusando, que está imputando. A perícia, ela tem muito mais a ver com a atividade jurisdicional do que com a atividade de polícia judiciária, de polícia investigativa, ou com atividade de Ministério Público, de defesa da ordem. Gente, a perícia criminal não serve nem para acusar e nem para defender. Ela é uma prova técnica isenta e se reporta apenas ao método científico escolhido. Então, a prova pericial, ela não dispensa a autonomia técnica, científica e funcional. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver mais para frente que em 2019 nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal, que trouxe, então, instrumentalizou processualmente a cadeia de custódia. Até o ano de 2019, ou seja, 10 anos após a criação desta lei, nós temos a previsão da cadeia de custódia no Código. E, por exemplo, a criação do crime de fraude processual, a tipificação da conduta, quando da violação do local suspeito, que está sendo periciado pelo perito de campo. E mais, nós temos o crime de fraude processual tipificado quando da invasão do local da necropsia. Então, isso dá poder de polícia para o perito criminal e o médico legista. Dar voz de prisão para quem esteja invadindo o seu local. Então, o perito lá, quando vai realizar a exumação, o perito médico legista, ele não precisa pedir com licença para entrar no cemitério. Ele tem poder de polícia científica. Isso está criado lá no Código de Processo Penal desde o ano de 2019. Agora, desde 2009, existe a previsão assegurada autonomia técnica, científica e funcional. Então, o perito não precisa se reportar com base em alguma espécie de hierarquia. Não há hierarquia, portanto, com relação ao juiz, ao promotor e ao delegado. Eu disse para vocês que o promotor de justiça tem controle externo da atividade policial. Muito bem, controle externo. Controle interno, ele não possui. Controle técnico, científico, funcional, ele não possui. Ou seja, o promotor de justiça, no exercício do controle externo da atividade policial, ele pode requisitar perícias, ele pode requisitar exames, ele pode requisitar reexames, ele pode requisitar até a troca de perito, mas ele não pode fazer com que a perícia trabalhe a seu serviço. Certo? A perícia, ela é isenta. Isenta quando? Quando o perito tem formação específica, quando o perito passou no concurso público e quando o perito está lotado no órgão que possui circunscrição e atribuição naquela circunscrição, portanto, regional. Certo? Regime especial de trabalho, legislação específica, isso nós vamos ver mais para frente. Mas aqui está, então, a previsão legal da perícia criminal de natureza oficial. Certo? Ou perícias oficiais. Pessoal, eu ainda disse para vocês uma coisa lá na aula 1 e 2, nas aulas 1 e 2, que no processo penal só existe perito oficial. Lembram que eu disse isso? Pois bem, no processo civil, o perito ele é judicial. Ele pode ser oficial ou pode ser nomeado pelo perito. Ele pode ser um perito privado. Este perito privado, cuja nomenclatura é perito judicial, no processo penal, ele se chama perito oficial. Ele prestou um concurso público. Tá, mas e o perito
e aquela pessoa que possui uma capacitação técnica e é aceita pelo juiz ou é indicado pelo Ministério Público para trabalhar em um determinado processo, para dar opinião ou para dar um parecer sobre uma prova científica ou um vestígio, uma evidência científica. Este trata-se da figura do assistente técnico, certo? No processo criminal, no processo penal, o assistente técnico ele tem que ser aceito pelo juiz. Ele é indicado pelas partes e aceito pelo juiz. Ou ele pode ser indicado pelo Ministério Público, que acusa, ou ele pode ser indicado pelo réu. E ele vai contrapor o trabalho da perícia oficial. A perícia oficial ela é obrigatória. Não existe mais perícias realizadas pelo conhecido perito ad hoc, apenas. Perito ad hoc era uma figura que existia no processo penal, onde o delegado de polícia, na impossibilidade de indicar um perito oficial, o delegado de polícia, na impossibilidade de contar com um perito oficial, ele não designa ninguém. Quem designa é o diretor da instituição de perícia. Lembrem, desde 2009 o perito tem autonomia. Não há hierarquia entre peritos e delegados. O delegado de polícia não tem um perito lá à sua disposição, o que ele faz? Nomeia alguém da delegacia para realizar um exame balístico. Nomeia como perito ad hoc. Isso existia até 2009, gente. A partir de 2009, não existe mais a figura do perito ad hoc no processo penal. Poderia-se construir uma interpretação do CPP dizendo o seguinte: nas comarcas onde não houver perito oficial, o delegado de polícia pode nomear um perito ad hoc. Pode. O problema é que, na atualidade, não existe localidade onde não haja um perito oficial. Concluindo, não há como um perito, sem prestar um concurso público, sem possuir formação específica, realizar uma perícia criminal de natureza oficial. Aí alguém de algum lugar do país há de me dizer: professor, eu já vi aqui no meu estado o delegado de polícia nomear um perito ad hoc. Pois eu recomendo consultar um advogado e recorrer dessa decisão quando possível, porque há uma nulidade, já que a perícia criminal só pode ser de natureza oficial. Certo? Outros vão se perguntar: tá, mas e o perito contratado emergencialmente? Sim, esse perito existe, mas ele é uma exceção ao concurso público. É o perito contratado emergencialmente. Ele vai acabar passando por um processo seletivo simplificado, pois, na verdade, não há como simplesmente contratar no mercado privado o perito oficial. Ele vai prestar um processo seletivo simplificado e vai ter um contrato de duração determinada. Mas ele se equipara ao perito oficial para todos os fins. É como se uma dispensa de licitação, mais ou menos comparando uma coisa com a outra. Então, estamos aqui importando institutos lá do direito administrativo. Certo? Então, pessoal, guardem bem essas informações porque elas são muito relevantes. Falei para vocês que a perícia ela só pode ser de natureza oficial. Tá, Andrei, mas de onde tu tirou isso? Já que essa legislação ela é muito recente. Houve uma alteração em 2019, em 2009 apenas a perícia entra no ordenamento jurídico. Gente, em 2004, o relatório Economic and Social Council, de 13 de fevereiro de 2004, intitulado Tortura ou outro meio cruel, desumano, tratamento degradante ou punição, de Theo Van Boven, da Organização das Nações Unidas, recomendou ao Brasil a desvinculação do órgão oficial de perícia das polícias judiciárias, Polícia Civil e Federal, através da recomendação 81, lá do Conselho Econômico e Social da ONU. O Serviço de Medicina Legal Forense deveria estar subordinado a uma autoridade judicial ou uma autoridade independente, não sob a mesma autoridade governamental que a polícia. Tampouco deveria ter o monopólio da evidência material para fins judiciais. O Human Rights Council, em 23 de março de 2009, no seu relatório especial sobre execuções extrajudiciais ou sumárias, também foi nessa linha. Os institutos médico-legais
dos estados deveriam estar totalmente independentes da Secretaria de Segurança Pública e os peritos deveriam receber garantias de emprego que assegurem a imparcialidade de suas perícias. Recursos adicionais de equipamentos e treinamentos deveriam ser providenciados. Philip Alston, pelo relator especial da ONU, página 36, disponível neste endereço em 6/9/2016. Gente, a ONU recomendou por 2 ocasiões que o Brasil desvinculasse as perícias das polícias judiciárias. E nós vamos ver que existe uma proposta de emenda constitucional que pretende desvincular as perícias dos órgãos de polícia judiciária e colocá-las lá no rol do artigo 144 da Constituição Federal, onde estão previstos os órgãos de segurança pública. Pois bem, ainda não estaria de acordo com o relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU, pois ele diz que os institutos médico-legais dos estados deveriam estar totalmente independentes das secretarias de segurança, não é nem da Polícia Judiciária, ele vai além. Já que, em 2004, a ONU recomendou ao Brasil a desvinculação do órgão de perícia das polícias judiciárias e disse: o Serviço de Medicina Legal Forense deveria estar subordinado a uma autoridade judicial ou outra independente, mas não a polícia. O que acontece hoje, pessoal, é que 100% dos órgãos de perícia estão vinculados de alguma maneira aos órgãos de segurança pública. Não há essa desvinculação. E mais, em algumas localidades do Rio de Janeiro, já há notícia de que o próprio médico legista vai ao local, vai ao campo fazer a necropsia, pois ele não tem condições, não existe condições sequer de se fazer a cadeia de custódia, o traslado do corpo para o Instituto Médico Legal. Ou seja, o médico legista, o Instituto Médico Legal não tem condições de garantir o traslado. Ele prefere mandar o médico legista a campo para fazer a necropsia, para poder depois liberá-lo para os atos fúnebres e garantir pelo menos um mínimo de cadeia de custódia do vestígio, o corpo humano. Pessoal, mas administrativamente, um órgão de perícia vinculado a uma polícia significa o seguinte: o perito ter um diretor-geral delegado de polícia e ter um corregedor delegado de polícia. Isso interfere frontalmente o princípio que nós vimos assegurado na Lei 12.030, uma lei federal, portanto, vale para todo o Brasil, o princípio da autonomia técnica, científica e funcional da perícia. Pessoal, eu recomendo a leitura do meu artigo A Autonomia da Perícia Criminal de Natureza Oficial como pressuposto de legitimidade da prova técnica no processo penal. Está à disposição dos senhores aí no material. Eu sugiro a leitura para aprofundamento desta questão. Isso vai começar a aparecer nas provas de alguma forma e eu estou tentando aqui abrir o leque, pensar fora da caixa para que nós consigamos acertar o máximo de questões possíveis. Tudo bem? Muito bem. Dos peritos e do prazo para a entrega do laudo pericial. Gente, artigo 160 lá do CPP vai tratar do prazo para a entrega do laudo, do próprio laudo e dos peritos. Artigo 60 do CPP, artigo 160 do Código de Processo Penal. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Muitos peritos confundem a descrição minuciosa com a descrição monográfica. A descrição monográfica, nós vimos, ela é poluída, ela é pouco objetiva. A descrição minuciosa se refere aos vestígios encontrados. E os vestígios reais, não aqueles ilusórios ou simplesmente aqueles que não interessam para a investigação. Nós já conhecemos esses conceitos de vestígios ilusórios. Por exemplo, uma impressão digital da própria vítima, ou uma impressão digital coletada de um terceiro que não tem relação com o crime. Certa vez, um sujeito foi assassinado dentro de um veículo e a polícia científica, no caso a perícia papiloscópica, coletou uma impressão digital e a autoridade policial identificou aquela pessoa, pediu a prisão preventiva. Depois, na investigação, se aferiu que aquela pessoa era o sujeito que havia praticado a lavagem do veículo horas antes do crime.
e não tinha nenhuma relação, portanto, com o delito. Qual a conclusão? Aquele vestígio, aquela impressão digital coletada, ela era ilusória, ela não se prestava para a investigação. Certo? Então, lembrem da descrição minuciosa da apenas dos vestígios de interesse criminalístico ou médico legal. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Então, é o perito que requisita tempo maior. Na prática, pessoal, esses 10 dias estão relativizados. Por quê? Primeiro, motivo relevante, volume de trabalho. Nas capitais, os peritos têm atendido de 4 a 6 locais por plantão. Por sua vez, os peritos médico-legistas, aqueles que realizam as necropsias, lembrem, os peritos médico-legistas, 90% dos seus atendimentos são em pessoas vivas. Atendimento de lesões, atendimento de pessoas vítimas de algum tipo de violência psíquica. 10% dos exames médico-legais são em pessoas mortas. Então, necropsias, elas são reflexo do trabalho dos peritos criminais de campo. Ainda as necropsias, que são só 10% do trabalho dos médico-legistas, dão aí em torno de 2 a 4, às vezes 6 necropsias por dia. Então, é impossível realizar um laudo com qualidade técnica em apenas 10 dias. Então, conclusão, em nome da autonomia científica, técnica e funcional, o perito tem assegurado um prazo maior. Os casos excepcionais já não são tão excepcionais assim. Lembrem que o CPP é de 1940. Nessa alteração que houve do Código de Processo Penal na parte da cadeia de custódia, artigo 158-A, deveria-se ter uma alteração com base no prazo para entrega do laudo pericial. Cai muito em provas, pessoal, prazo máximo de 10 dias. Se aparecer na prova, então, vamos combinar o seguinte, marquem 10 dias, mas saibam, esses 10 dias sequer estão sendo cobrados mais em prova, pois os casos excepcionais já viram regras. Ou seja, se o perito passar de 10 dias, já nem se cobra, já nem há mais uma responsabilização administrativa pelo atraso. 10 dias é algo comum. Nenhum perito entrega em menos de 10 dias, salvo raríssimas exceções. Tá, pessoal? Artigo 61. O exame de corpo de delito poderá ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. O exame do corpo do delito. Qualquer dia e a qualquer hora. Nós vamos ter algumas restrições no que se refere ao exame de necropsia, que se pede que seja feito após as 6 horas. Nós vamos ver isso lá na frente, quando nós falarmos dos fenômenos cadavéricos, nós vamos ver que as vigores de hipóstase, eles só aparecem na sua máxima potência após 6 horas. Então, esta é a justificativa científica para que o exame de necropsia seja feito 6 horas após a morte. Então, o perito de campo vai ao local, libera o corpo é trasladado para o Instituto Médico Legal, o perito médico legista pode esperar até 6 horas para realizar o exame. Certo? A não ser que hajam sinais inequívocos, né, da morte, como, por exemplo, decapitação. É uma lesão incompatível com a morte, então o legista pode realizar o exame imediatamente, mas fica a seu critério. Ele pode esperar até 6 horas. Porém, em qualquer dia e a qualquer hora, é o que diz o artigo 161. Pessoal, formação do perito, o artigo 159 vai dizer o seguinte: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Há um tempo atrás, se falava em 2 peritos oficiais ou 2 pessoas idôneas. Pois bem, agora o artigo 159 do CPP é categórico. O exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizados por perito oficial. Lembrem, nós estamos no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, CPP, nós tratamos de perícias criminais.
Então, a formação do perito criminal, que ele é sempre oficial, como eu disse para vocês, o artigo 159 não deixa dúvidas que ele só pode ser realizado por perito oficial. Então, não existe mais a figura do perito ad hoc. Se aparecer alguma questão sobre perito ad hoc, lembrem, ela é exceção excepcionalíssima, só vai acontecer naquelas localidades onde não há perito oficial. E não há mais localidade onde não haja perito oficial. Portanto, conclusão, sempre por perito oficial o exame criminalístico será realizado. E ele precisa apenas ter diploma de curso superior. Exceção, a parágrafo 1º. Caput contém a regra, parágrafo contém a exceção. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionadas com a natureza do exame. Então, eu posso ter um perito formado em direito fazendo exame mecânico? Na falta do mecânico, pode. Eu posso ter um perito engenheiro mecânico fazendo exame balístico? Na falta do exame do perito balístico, pode. Parágrafo 2º, os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o meu encargo. Gente, trocando em miúdos, na falta de um perito oficial, 2 pessoas idôneas. O que é idoneidade? Não possuir condenação criminal, não possuir ficha criminal, possuir conhecimento específico reconhecido. Certo? Idoneidade moral. A pessoa não é criminosa, a pessoa não é delinquente, a pessoa não possui inimputabilidade penal, a pessoa possui uma conduta social adequada ao cargo. Certo? E aí nós vamos ter uma discussão. Professor, mas e se o sujeito possui condenação criminal transitada em julgado e já cumpriu a pena? É uma discussão interessante, certo? Mas ele pode ser impugnado pelas partes. Pessoa idônea, em tese, é aquela que nunca teve uma condenação criminal, que nunca teve um processo, uma investigação, nunca teve um termo circunstanciado, ele possui uma conduta ilibada. Certo? Fotografia obrigatória, falamos dela na próxima aula.